dos Salmos e vamos ler o Salmo 50. Salmo 50. Aleluia. Se todos acharam, vamos ler com a ajuda de Deus. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva, e as alimarias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu concerto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas têm feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Amém. Irmãos, este salmo de Asaf é um salmo profético, onde Deus já diz para Israel que as ofertas que começaram pela lei, ele já não estava mais aceitando, que ele tinha alguma coisa mais excelente,
aquele o que ele aceitava e era um verdadeiro sacrifício, era o louvor e era também a retidão de cada um que o serve. Então ele estava prevendo que em breve um último sacrifício de sangue, que seria do seu próprio filho no madeiro da cruz, viria, e que a partir daí o louvor que ele aceita é a retidão, a obediência à sua palavra e a glorificação, o louvor ao seu santo nome. E nós estamos já, irmãos, portanto, nesta fase de servirmos a Deus com sinceridade, pela fé, louvando a Deus. E o Senhor, irmão, tudo é dele aqui. Alguém pode achar que ofertando alguma coisa, fazendo algum benefício, vai, irmãos, servir a Deus desta forma. Deus quer a nossa obediência, irmãos. Deus quer a nossa sinceridade, a nossa pureza. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, ele rogo que vocês procurem servir a Deus com um sacrifício vivo, santo e puro perante Deus. Este é o sacrifício racional de quem tem inteligência, de quem tem, irmãos, condições de entender, de compreender, de raciocinar. O Senhor quer o nosso culto racional, oferecendo o nosso corpo, a nossa vida, a nossa forma de ser, de andar, de falar, de tratar, de contratar, sendo honesto, sincero, 24 horas por dia, irmão. O crente está fazendo uma oferta diante de Deus e ele se agrada disto, vivendo em santificação, vivendo na honestidade, na verdade, na pureza. É o melhor sacrifício que o Senhor quer daquele que propõe servi-lo. Então, irmãos, o Senhor trouxe esta palavra. É um salmo, é uma profecia que Asaf, guiado, inspirado pelo Espírito Santo, deixou escrito, que o Senhor diz assim: olha, eu não quero repreender vocês por causa do sacrifício, eu não vou repreender vocês por isto, mas eu quero dizer o seguinte: vocês me oferecem, como era assim, eles cometiam pecado, erravam, maltratavam, brigavam, adulteravam, e depois pegavam um cabrito, um bezerro, e ia lá para o sacerdote: olha, eu vim oferecer por remissão dos meus pecados. E a lei aceitava, era assim, o sacerdote recebia, era feito o sacrifício e a oferta. Mas ele continuava concordando com o ladrão, concordando com o adultério e com adúlteros, e fazendo tudo errado novamente. Então Deus mandou, ele falou: eu não preciso dos animais dos vossos currais, e não me agrada sangue de bode nem de touro, eu não quero isso aí, eu quero obediência. E agora, irmãos, o sacrifício de Cristo e o sangue de Cristo precioso e imaculado. Antes eram sacrifícios atrás de sacrifício. Uma vez por ano tinha uma celebração enorme que o sumo sacerdote fazia para o perdão do pecado do povo. E o povo continuava no erro e no pecado. Mas veio Cristo, irmãos, santo, imaculado, e derramou seu precioso sangue, um sacrifício eterno,
ele é sumo sacerdote eterno, e o seu sacrifício tem a validade enquanto o mundo existir. Enquanto houver humanidade, aquele que se aproximar de Deus, o sangue de Cristo é eficaz para perdoar pecado e para dar vida eterna. Porém, irmãos, veja o que aqui Deus recomendava. Eu quero o vosso louvor, eu quero que vocês me invoquem, orem a mim, e aquele que invocar no dia da angústia, eu o livrarei e tu me glorificarás. Então nós ouvimos louvor a Deus nos testemunhos de alguém que na angústia, na enfermidade, na dificuldade, clamou a Deus e o Senhor atendeu o seu clamor. E hoje glorificou a Deus, agradeceu a Deus e Deus aceitou o teu louvor também. Glória ao nome do Senhor. Mas Deus dizia, por intermédio aí de Asaf, mas ao ímpio, o ímpio é aquele que comete impiedade, não aceita o amor, não aceita o perdão, não aceita a misericórdia de Deus e continua cometendo impiedade, como o povo de Israel fazia. Então ele diz, ao ímpio diz Deus, o que você tem que recitar meus estatutos? Irmãos, as nossas crianças, nas reuniões de jovens e menores, recitam versos, recitam os estatutos da palavra. Deus se agrada. Mas uma pessoa ímpia, uma pessoa que vive no pecado, eu também sei o que está escrito no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmão, sendo dito por um ímpio, isto em vez de louvar a Deus, aborrece a Deus. Porque ele está falando que eu sou pastor dele. Sou pastor dele coisa nenhuma. Ele não é ovelha do meu pasto, ele não me obedece, ele não me serve, eu não sou Deus para ele e ele não é meu servo. E o Senhor Jesus repetiu estas palavras, irmão, quando falou com os fariseus. E, Senhor, vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Porque a relação patrão-empregado, proprietário de um prédio, inquilino, o Senhor, a relação é para o escravo. O escravo fala, tu és o meu Senhor, dou aqui as ordens, manda que eu te obedeço, eu sou teu servo. Jesus falou, vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando, então vocês não são meus servos, e eu não sou Senhor para vocês também. Glória ao nome do Senhor. Agora, quem obedece, quem é humilde, quem aceita o que o seu Senhor manda, e ele é um bom servo, uma boa serva, é o que cumpre aqui a palavra. Pode me invocar no dia da tua angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Irmãos e irmãs, quem sabe tem alguém passando por uma angústia na vida, seja a ordem que for essa angústia, de uma situação familiar, de uma situação financeira, ou de uma situação, enfim, irmãos, de uma doença, de uma preocupação. Irmão, confia na palavra de Deus. Não é promessa do pregador, é o que está escrito aqui, vou ler de novo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, depois tu me glorificarás. Glória ao nome do Senhor. Mas o ímpio que quer glorificar, que quer recitar pontos da Bíblia, não agrada a Deus, ao contrário, aborrece a Deus, porque ele fala a palavra bonita, mas pratica coisa feia diante de Deus. Me aborrece, porque você lança minhas palavras para trás de ti, não dá valor para ela. Quando você vê o ladrão, consentes com ele
faz conluio, toma parte. O ladrão não é só o que rouba a carteira ou rouba, enfim, irmão, algum objeto ou valores ou joias. Não é só isso, irmão. Há ladrão de almas, há ladrão no meio da obra de Deus, espirituais, que roubam a fé, roubam a esperança, e tem quem consente com isso, até compartilha. Irmãos, que Deus nos guarde, porque quando você faz estas coisas, você solta a tua boca para o mal, desboca no mal, falando mal, e a tua língua compõe, inventa engano para enganar os outros. Irmãos, nós estamos rodeados e até sendo alvos e sofrendo com ímpios que falsamente, pois são enganosos, dizem, escrevem, usam a mídia para fazer exatamente o que está escrito aqui, irmão. Desboca ou abre a sua boca, solta a sua boca para o mal, e a sua língua compõe engano e assenta para falar contra o teu irmão. Temos, irmãos, parados, desviados, não sabemos o que, agindo impiamente, exatamente como aqui está escrito. Deus não aceita, Deus reprova. Então, irmandade, nós que temos o propósito de servir a Deus até o último suspiro da nossa vida, ser firme na fé em Cristo, vamos pedir a Deus: Senhor, não permita que a minha boca se abra contra o meu irmão, não permita que haja engano em mim, Senhor. Repreende a minha carne, repreende a minha natureza humana que é má e me reveste daquilo que é teu. O Senhor se agradará, abençoará e livrará. E a visita que está aqui entre nós, olha, irmãos, como está escrito aqui: aqueles que se esquecem de Deus vai ter o juízo, mas aquele que oferece sacrifício de louvor, obediência, me servindo e me glorificando, e aquele que põe ordem no seu caminho, aquele que bem ordena o seu caminho, porque o nosso caminho, irmão, Deus deu livre-arbítrio, Deus deu inteligência, nós reinamos. A semelhança de Deus, o homem, o ser humano, quando fala o homem, está incluído a mulher, não é, irmão? É a pessoa humana, reina. Mas bem-aventurado quem ora, lembrando das palavras que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, venha o teu reino. Meu coração é enganoso, minha mente é forte, meu sangue, minha origem, minha natureza. Mas se eu reinar, se eu governar, eu não irei bem. Venha o teu reino, venha o teu governo na minha mente, na minha vida, no meu ser. E aquele que é guiado e é servo e é obediente ao Senhor, ele irá bem, seu caminho será ordenado em ordem, e ordem para a vida eterna. Então, repetindo aqui, aquele que me oferece sacrifícios de louvor, e aqui inclui a obediência, a santificação, esse me glorificará. É a glória que Deus aceita, irmão, é a obediência. E aquele que bem ordena o seu caminho, quer dizer, põe a sua vida em ordem, em obediência, em temor a Deus, aquele que bem ordena o seu caminho,
eu lhe mostrarei a salvação de Deus. Irmão, se alguém veio para este culto, vou ouvir o que a palavra vai falar. Alguma visita, alguém que nem deu ainda o primeiro passo do batismo. Hoje não é dia de batismo, mas em breve haverá batismo aqui. Põe em ordem a tua vida, ordena bem o teu caminho diante de Deus. O Senhor se agradará de ti e Ele salvará a tua alma pela sua grande misericórdia. A palavra que Deus nos envia é esta. Deus seja louvado.